A modernidade é a consumação de um estilo de vida artificial. Feito para quê? Por que criaram esse estilo artificial? Todas essas aparências, as comodidades, as praticidades que tornam as pessoas cada vez mais sedentárias, corporalmente, mas espiritualmente acima de tudo, porque o pior sedentarismo é o espiritual, onde o espírito não se movimenta mais, não se harmoniza mais, a lei do movimento que tudo perpassa. Então as pessoas hoje estão paradas em ponto morto. São motores afogados, afogados de tédio, afogados na inércia existencial. E tudo isso, toda essa morbidez, toda essa mornidão, toda essa falência existencial é resultante desse estilo de vida artificial que foi criado. Para quê? Para que criaram isso? Para que retiraram o ser humano do seu fluxo natural, do seu estilo de vida natural, bem mais simples do que essa modernidade complexa? Por que retiraram as pessoas disso? Por quê? Ora, eu vou tentar aqui falar um pouco, Nem eu sei ao certo, eu confesso, mas eu vou tentar aqui fazer uma elucubração para ver onde chegamos. A modernidade, ela é caracterizada pelo destaque, pelo surgimento, pelo desenvolvimento, pela supremacia, pela hegemonia de determinados grupos, determinados elementos, determinados indivíduos que quiseram mudar a humanidade. Quiseram mudar e conseguiram. Grupos financeiros, grupos ideológicos, políticos, com interesses de desenvolvimento econômico, supremacia econômica, tudo isso foi interferindo na vida em sociedade, tudo isso foi atuando como pedras em meio a uma máquina que até um determinado momento estava bem lubrificada, e esses grãos de areia e a falta de lubrificação foi levando a máquina a um estado decadente. Coloco máquina entre aspas, eu não gosto muito desse exemplo para fazer uma comparação com a sociedade humana, que é uma coisa mais viva. A sociedade humana não é uma máquina, mas infelizmente se tornou como uma máquina enferrujada, que não roda mais, que não flui mais, porque falta o lubrificante. O que é o lubrificante da vida social que permite o deslize natural das coisas? Qual é o lubrificante? É a vida interior, é a intuição, é a conexão, é a ligação com planos mais sutis da criação. Se as pessoas estivessem abertas espiritualmente, participando do circular das irradiações, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, a humanidade precisa receber as irradiações espirituais e devolvê-las em forma de obras, agradecimentos, retribuições ao próprio cosmos, a planos mais elevados, em suma, ao próprio Criador, por fim. Quando os seres humanos se abrem para isso, eles permitem uma lubrificação da vida social, porque ela é perpassada pelas energias espirituais, e daí a vida como um todo flui. Mas conforme as pessoas foram se tornando indolentes espiritualmente, ou seja, preguiçosas espiritualmente, terceirizando a sua responsabilidade para religiões,
para grandes comerciantes, grandes industriais, grandes inventores de tecnologias, marqueteiros, ideólogos, políticos, conforme as pessoas foram terceirizando a sua responsabilidade para determinados grupos, ocorreu uma atrofia dentro das pessoas, porque elas pararam de buscar por um sentido para a vida. E quem deixa de buscar um sentido para a vida, ele não se lubrifica mais espiritualmente. Ele vira uma máquina enferrujada, cheia de areia, onde não existe mais lubrificante em meio às engrenagens. E daí tudo acaba sendo moído, acaba se autodestruindo. Uma máquina que não recebe os reparos e a lubrificação, ela se autodestrói. Ela continua lá no seu movimento repetitivo até que ela quebra, estraga e por fim não serve para nada. E assim estão as pessoas hoje, atrofiadas espiritualmente, incapazes de receptar as energias espirituais. Tudo isso foi tornando a sociedade humana cada vez mais enrijecida. A sociedade está enrijecida, ocorreu um enrijecimento. E a vida moderna é esse enrijecimento. A modernidade é esse enrijecimento. Quando as pessoas optaram pelas comodidades, o que é a vida moderna? É a hegemonia, ou melhor, a busca hegemônica e suprema pelas comodidades, pela zona de conforto. Em outras épocas, onde a vida não era tão cômoda, não era tão cheia de facilidades, as pessoas tinham que correr mais atrás das coisas. A vida era mais difícil, convenhamos, mas não era tão complicada. Agora estamos numa situação contrária, onde a vida é mais fácil, mas é mais complicada. Todas essas facilidades retiraram, de certa forma, a vontade de viver. Ou desculpem o termo chulo que eu vou usar aqui, mas o tesão da vida. O tesão da vida foi retirado da existência das pessoas. Elas vivem hoje sem tesão. Vivem apenas para quê? Para comprar as comodidades, as invenções tecnológicas, os produtos da moda, para trocar de carro, ter sempre o último modelo de celular, as roupinhas da moda. Para isso, pelo menos 90% da sociedade humana vive. E quem não tem condições de viver para isso, sonha em viver para isso. Os pobres e os miseráveis apenas amargam a situação de não poderem participar desse grande oba-oba consumista. Então, os pobres e miseráveis tecem críticas à vida social, ao sistema econômico, mas porque não podem fazer parte disso. Querem fazer parte, não querem mudar o mundo. Os pobres e miseráveis não querem mudar o mundo. Querem apenas fazer parte dessa orgia consumista e econômica. E por isso passam-se anos, décadas e séculos e as coisas não mudam e pioram cada vez mais, porque não existe uma renovação na vida em sociedade de pessoas que queiram mudar o sistema. As novas pessoas que vão subindo na sua condição financeira querem apenas tomar parte disso tudo e fazer o que todo mundo faz e deu, e fica nessa mesmice. Daí surge essa vida sem sentido, essa vida chata, essa vida sem tesão, onde as pessoas se contentam com as bugigangas do mercado de consumo. E a modernidade é isso, a vida moderna é isso. Onde os inventores de bugigangas foram conquistando espaços dentro da sociedade. E os seres humanos foram se tornando animais domesticados pela preguiça,
pelas comodidades, pela zona de conforto, pelas facilidades. Então, retiraram os seres humanos do seu caminho natural e eles permitiram que isso ocorresse em detrimento das promessas que foram feitas. De uma vida fácil, de uma vida cômoda, de uma vida cheia de satisfações, de uma vida sem dificuldades. E os seres humanos foram se tornando sedentários existencialmente e espiritualmente em detrimento disso. Não falo nem do sedentarismo corporal. O sedentarismo corporal ainda é o menos pior de tudo. Esse termo aí é meio estranho, menos pior. Mas vamos usar. Então, o sedentarismo corporal ainda é o menos pior disso tudo. O pior é o sedentarismo espiritual, a indolência espiritual, a estagnação, o enrijecimento interior que foi se estabelecendo cada vez mais conforme as pessoas foram se afastando cada vez mais da vida natural, com as suas dificuldades, com os seus desafios, mas também com as suas realizações, porque hoje quais são os desafios da vida atual? Agora vamos pensar um pouco. Quais são os desafios do homem moderno ou do homem pós-moderno? Quais os desafios? Ter uma internet melhor? Um carro melhor? Tecnologias melhores? Meios de transportes mais rápidos e mais confortáveis? Mais medicamentos para drogar essa população doente e depressiva? Esses são os desafios? Olha, parece que sim. Ou os medíocres desafios da política, das ideologias, das religiões? Então esses são os desafios dos dias atuais. Coloco entre aspas. Desafios ligados apenas à matéria grosseira mais densa, ao corpo. Desafios que permitem ou que podem permitir, se é que vão permitir daqui por diante, porque estamos em meio a uma transformação global, mas desafios esses que podem apenas ou não garantir um bem-estar corporal, e olhe lá. Então, a vida em outros tempos era mais desafiadora, cobrava do ser humano um pouco mais de criatividade. O que a vida cobra de nós hoje, em termos de criatividade? Levamos uma vida cada vez mais burocrática, vem ocorrendo uma burocratização sem precedentes na história da humanidade. A vida está se burocratizando porque a burocratização é resultante do quê? Por que existe essa burocratização hoje em tudo? Papéis e papéis e papéis e documentos e documentos e documentos e formulários virtuais e formulários virtuais e formulários virtuais e projetos disso, projetos daquilo e leis disso, leis daquilo e daquele outro. Por que hoje tanta burocracia? Porque os seres humanos depararam-se e deparam-se com a sua incapacidade de resolver os problemas. Quando se está na incapacidade de resolver os problemas, se parte para uma burocratização, a geração de documentos, formulários, projetos, leis, e fica nisso, no blá blá blá. A vida virou um blá blá blá, sem tomada de atitude, sem sair do lugar, algo sem vontade, sem tesão. Eu detesto esse termo imundo, eu acho esse um termo imundo, mas veio-me em mente aqui fazer o quê? Então se tornou uma vida, a vida em sociedade, a vida humana se tornou uma existência sem vontade própria, sem força, sem determinação, sem garra,
Virou uma coisa morna a vida. Uma coisa burocrática, burocratizada, burocratizante. Por quê? Porque se perdeu a capacidade de enxergar uma luz no fim do túnel, de enxergar soluções. E daí, o que resulta? Teorias e teorias e teorias, e nada de prática, e nada de efeitos produtivos e resultados que levem a algum lugar, a uma melhoria. Então, estamos aí, tudo isso, toda essa chatice é o resultado da vida moderna, dessa vida artificial que foi criada, de um ser humano que tinha medo dos desafios da vida natural, medo dos desafios que a natureza impunha, medo daqueles desafios que dão um sentido à vida. O homem moderno não quis mais desafios, ele quis planejar tudo, ele quis tornar tudo cômodo, satisfatório. E essa busca por comodidades matou a vida natural. E por que fizeram isso? Ora, os inventores de tecnologias, os inventores de bugigangas, com vontade de faturar e aumentar o seu capital, foram vendendo coisas, promessas para os preguiçosos espirituais que queriam apenas uma vida cômoda. Essa vida artificial, ela foi forjada pelos espertalhões que se aproveitaram dos preguiçosos. Mas os preguiçosos são tão culpados quanto os espertalhões que tiraram vantagens disso tudo e continuam tirando vantagens disso tudo, porque todo ser humano tem dentro de si a consciência interior, a intuição para captar as coisas e sentir e perceber o que está errado, o que não pode ser aceito, o que precisa ser modificado e melhorado de verdade, mas as pessoas não querem pagar o preço da mudança e da transformação. As pessoas querem terceirizar a sua responsabilidade cada vez mais. E existem muitos espertalhões por aí, se aproveitando dos vagabundos espirituais que terceirizam a sua responsabilidade. E daí chegamos nessa vida artificial, cheia de artifícios, cheia de papéis, cheia de burocracias, cheia de pedras de tropeço, cheia de, de coisas sem graça, sem vontade. Então, a vida moderna é broxante. É broxante. Essa vida artificial, cada vez mais antinatural, ela desperta nojo naqueles que estão minimamente despertos e que querem viver intuitivamente, que querem captar as energias espirituais e viver em harmonia com o cosmos, com as leis espirituais. Quem quer essa harmonização com as leis espirituais sente nojo desse estilo de vida artificial, dos seres humanos fracalhões e debilóides, que não sabem para onde estão indo. A sociedade moderna está perdida. As pessoas babam nos ovos das invenções, das tecnologias e mal percebem onde tudo isso as está levando. Por quê? Porque as pessoas não têm a sensibilidade interior. Isso adormeceu, isso atrofiou dentro das pessoas. São mortos enterrando seus mortos, como já disse Cristo, há 2000 anos. E de lá para cá as coisas apenas pioraram, somente novas e mais novas tecnologias foram sendo inventadas, mas no demais a vida está aí, completamente artificial, engessada.
Então os espertalhões tiraram vantagens disso tudo, os vagabundos e preguiçosos espirituais terceirizaram suas responsabilidades e hoje estamos aí, uns colocando a culpa nos outros, mas a culpa é de cada um. A culpa é de cada um que ouve, pelo menos de tempos em tempos, a sua consciência apontando um outro caminho, mas a preguiça, o medo faz com que essas pessoas silenciem as acusações da sua consciência, o medo e a covardia, porque esse ser humano artificial, ele é covarde, ele é medroso, ele tem medo. E quem tem medo vai sucumbir. Estamos diante de um momento ímpar na história da humanidade. É questão de tudo ou nada, acordar ou sucumbir. Os eventos cósmicos, espirituais e naturais estão aí, o mundo está mudando. Algo está acontecendo. E muitos dorminhocos estão aí desconfiando de alguma coisa. Mas falta para eles a vontade de jogar fora as algemas da comodidade, as algemas da zona de conforto, as algemas da preguiça, da vagabundagem espiritual. Falta para a maioria esmagadora das pessoas se libertar do medo da grande transformação, que é interior, primeiramente. Porque sem transformação interior não há transformação exterior. Mas uma grande transformação exterior será imposta pela força da luz. Esse processo está em marcha. E quem não se harmonizar com esse processo transformador, quem não se harmonizar nesse processo transformador, vai sucumbir. É questão de tempo. É questão de tempo. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!